Finja ser a minha esposa. O salão estava iluminado como um palácio. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luzes douradas sobre mesas impecavelmente decoradas. Taças de vidro fino tilintavam ao menor toque, e o perfume caro das flores se misturava ao de pessoas que jamais precisaram perguntar o preço de nada. Beatriz não pertencia àquele mundo. Beatriz só estava ali por um motivo. A promessa feita à amiga de infância, mesmo sabendo que aquele mundo nunca havia sido feito para ela. Ela sabia disso desde o momento em que atravessara a porta do casamento. Seu vestido era simples, de um tecido leve, comprado meses antes em promoção. O salto não era de grife, e as joias, não havia joias. Apenas sua dignidade, mantida com esforço, e um sorriso contido para cumprir a promessa feita à amiga de infância. Ela se manteve próxima a um grande arranjo de flores brancas, quase escondida. O corpo levemente curvado, os braços juntos ao tronco, como quem tenta ocupar menos espaço. Os olhares vinham rápidos, avaliadores, cruéis. Quem é ela? Deve ser alguém da equipe. Olha esse vestido. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo. O coração batia forte, não de medo, mas de resistência, até que as risadas vieram. Um pequeno grupo de convidados se aproximou. Taças na mão, roupas sob medida, sorrisos cheios de deboche. Com licença, disse uma mulher rindo. Você pode servir um espumante pra gente? Tá, pensei que você fosse garçonete, completou outro, arrancando gargalhadas. Beatriz sentiu o chão sumir por um instante. Ela abriu a boca para responder, mas o ar faltou. Foi quando, do outro lado do salão, Eduardo Magalhães levantou os olhos. Eduardo odiava eventos como aquele. Mesmo cercado por bilionários, políticos e famílias tradicionais, sentia-se deslocado. Alto, postura firme, terno impecável sob medida, ele carregava uma presença que impunha respeito. Não pelo dinheiro, mas pelo silêncio atento. Seus olhos escuros e profundos varreram o salão numa tentativa de fuga. E então ele a viu. Beatriz estava imóvel, o rosto tenso, os olhos brilhando de indignação contida. Algo nela chamou sua atenção imediatamente. O mesmo olhar que ele carregava, o de quem não pertencia àquele circo dourado. Antes que pensasse melhor, Eduardo já caminhava em sua direção. Finja ser minha esposa. Ele sussurrou próximo demais. Beatriz arregalou os olhos. O quê? Finja. Ele repetiu a voz firme e baixa. Agora. Ela respirou fundo, o coração disparado. O senhor enlouqueceu? Eu te recompensarei muito bem. Confie em mim. Ele estendeu a mão. Beatriz hesitou. Mas o riso do grupo atrás dela foi o empurrão final. Quando suas mãos se tocaram, o mundo pareceu inclinar. Ela quase perdeu o equilíbrio, mas Eduardo a segurou com firmeza, a mão na parte baixa de sua cintura. O toque foi quente, seguro, elétrico. Beatriz sentiu a pele queimar sob o tecido simples do vestido. Venha, ele disse, e a conduziu pelo salão como se aquilo fosse natural, como se ela sempre tivesse estado ali. Mãe, disse Eduardo ao parar diante de Ana Magalhães. Quero te apresentar minha esposa, Beatriz. Está gostando? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que sair uma nova história de arrancar suspiros. O sorriso de Ana congelou. O olhar que ela lançou à jovem foi frio, avaliador, cruel. Mas Eduardo não soltou a cintura de Beatriz, que naquele instante, sem saber, ambos haviam dado o primeiro passo para uma história que mudaria tudo. O braço de Eduardo permaneceu firme ao redor da cintura de Beatriz enquanto caminhavam pelo salão. O contato era discreto, mas intenso o suficiente para que ambos sentissem a presença um do outro de forma quase desconcertante. Beatriz respirava com cuidado. O perfume dele, elegante, amadeirado, parecia envolvê-la por completo. Cada passo que dava ao lado daquele homem
era acompanhado por olhares curiosos, cochichos interrompidos e expressões confusas. Relaxe, Eduardo murmurou sem mover os lábios. Apenas sorria e concorde comigo. Eu não sei fazer isso, ela respondeu quase sem voz. Eu sei por nós dois. Ana Magalhães ainda analisava Beatriz como quem avalia uma peça fora de lugar. O vestido simples, os sapatos modestos, tudo gritava que aquela mulher não pertencia àquele mundo. Casados, Ana repetiu fria. Desde quando? Eduardo apertou levemente a cintura de Beatriz, um gesto quase imperceptível, mas que lhe deu segurança. Desde que decidimos manter nossa vida longe da imprensa, respondeu ele. Você sabe como foi meu divórcio. O nome do escândalo não precisava ser citado. Ele ainda pairava no ar como um fantasma. Hannah respirou fundo, contrariada. Estranho não ter sido informada. Foi uma escolha minha, Eduardo disse firme. Beatriz engoliu em seco. Aquela defesa inesperada fez algo se mover dentro dela. Minutos depois, eles estavam afastados da mesa principal, próximos a uma varanda aberta. O vento noturno entrava suave, aliviando o calor do salão. Eduardo soltou a cintura dela apenas quando tiveram privacidade. Você está bem? Perguntou. Beatriz assentiu, ainda sentindo o coração bater acelerado. Não entendo por que fez isso. Eduardo a encarou com atenção. Agora, sem o teatro, via nela algo ainda mais bonito. A dignidade intacta apesar da humilhação. Porque ninguém merece ser tratado como menos, respondeu. E porque eu precisava fugir. Ela soltou um sorriso nervoso. Fugir fingindo ser casado comigo? Entre todas as opções possíveis, você foi a única pessoa verdadeira naquele salão. O silêncio se instalou entre eles, confortável e estranho ao mesmo tempo. O vento levantou levemente o cabelo de Beatriz, e Eduardo teve o impulso de afastar uma mecha do rosto dela, mas se conteve. Vou precisar que você continue fingindo, ele disse. Pelo menos por um tempo. Por quê? Minha mãe não vai desistir fácil. E a imprensa? Se souber disso agora, tudo vira espetáculo. Beatriz hesitou. E eu? Eduardo sustentou o olhar dela. Eu cuidarei de você. Em tudo. Aline Beltrão surgiu como quem nunca perde o controle. Vestia um vestido elegante, joias discretas e um sorriso ensaiado. Aproximou-se com passos firmes, o olhar preso a Eduardo. Eduardo, disse, tocando-lhe o braço. Sua mãe estava me procurando. Então viu Beatriz. O sorriso de Aline vacilou por meio segundo. Não me apresentou sua companhia, completou avaliando-a de cima a baixo. Eduardo colocou a mão na lombar de Beatriz, um gesto claro de posse. Minha esposa, disse sem hesitar. Aline piscou surpresa. Esposa? Sim. Beatriz sentiu o calor da mão dele, firme, protetora. E algo dentro dela, perigoso, começou a gostar daquela sensação. Que surpresa! Aline respondeu, forçando um sorriso. Espero que se adaptem bem ao nosso círculo. O tom era doce, o olhar venenoso. Quando Aline se afastou, Eduardo soltou um suspiro lento. Ela não vai facilitar, disse. Nem sua mãe, Beatriz completou. Eles se entreolharam e sorriram juntos, cúmplices pela primeira vez. Mais tarde, já longe dos convidados, Eduardo levou Beatriz até o estacionamento reservado. O silêncio da noite contrastava com o brilho excessivo da festa. Quero ser claro com você, ele disse. Isso é um acordo. Você não me deve nada além da aparência de um casamento. Beatriz cruzou os braços, pensativa. E o que eu ganho com isso? Eduardo sorriu de leve. Segurança, respeito e liberdade para dizer não quando quiser. Ela respirou fundo. E se eu quiser ir embora agora? Eu te levo. O olhar dele era sincero. Aquilo a desarmou. Então, eu fico, ela disse. Eduardo abriu a porta do carro para ela, cavalheiro atento. Quando o carro se afastou do salão iluminado, Beatriz olhou pela janela, sentindo algo estranho no peito. Ela não sabia ainda,
Mas aquela mentira tinha acabado de plantar a verdade mais perigosa de todas. A cobertura de Eduardo ocupava os últimos andares de um prédio envidraçado, com vista para a cidade inteira. Luzes distantes piscavam como estrelas artificiais, e o silêncio ali em cima era quase sagrado. Beatriz entrou devagar, sentindo o peso daquele lugar luxuoso contrastar com tudo o que conhecia. Você pode ficar no quarto de hóspedes, Eduardo disse, deixando o paletó sobre uma poltrona. Nada aqui é obrigatório. Ela assentiu, observando-o afrouxar a gravata com um gesto cansado. Mesmo exausto, ele mantinha uma elegância natural, um controle silencioso. Obrigada por hoje, Beatriz disse. Ninguém nunca me defendeu daquele jeito. Eduardo a olhou com atenção. Eu faria de novo. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era carregado. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com o cheiro de café fresco. Caminhou até a cozinha ainda de pijama simples, o cabelo solto, o rosto limpo. Eduardo estava ali de camisa branca arregaçada, preparando 2 xícaras. Quando a viu, algo mudou no ar. Ela parecia ainda mais bonita sem esforço algum. Real. Vulnerável. Bom dia, ele disse, a voz mais baixa que o normal. Bom dia. Os olhos se encontraram por segundos a mais do que o necessário. Beatriz sentiu o coração acelerar, sem entender por quê. Precisamos ensaiar, Eduardo disse, quebrando o momento, como casal. Ela riu nervosa. Ensaiar? Gostos, histórias, detalhes. As pessoas percebem quando algo não encaixa. Certo. Ela respirou fundo. Então, qual é a minha comida favorita? Eduardo a encarou pensativo. Ainda não sei, mas quero descobrir. Em um jantar beneficente dias depois, Beatriz usava um vestido simples, mas elegante. Eduardo a observava caminhar ao seu lado, o braço dela apoiado no dele, como haviam combinado. Você está indo muito bem, ele murmurou. Estou fingindo, ela respondeu. Não parece. Quando se sentaram, os joelhos se tocaram por baixo da mesa. Nenhum dos dois se afastou. O toque era mínimo, mas constante. Beatriz sentiu a respiração dele mudar. Eduardo percebeu o leve estremecer dela. E, pela primeira vez, ambos pensaram a mesma coisa. Isso não parece mais mentira. Aline apareceu novamente, dessa vez mais próxima, mais insinuante. Tocou o braço de Eduardo ao falar. Rio Alto inclinou-se demais. Beatriz observava em silêncio. O peito apertado de um jeito novo, desconfortável. Eduardo percebeu, e quase sem pensar, colocou a mão na cintura de Beatriz, puxando-a para mais perto. Estávamos falando sobre viajar, ele disse, olhando para Beatriz. Minha esposa adora o frio. Ela piscou surpresa e entrou no jogo. Adoro, respondeu sorrindo para ele. Os dedos dele apertaram de leve sua cintura. Um gesto breve e íntimo demais. Aline se afastou, incomodada. Quando ficaram sozinhos, Beatriz respirou fundo. Você não precisava fazer isso. Precisava, ele respondeu. Eu quis. O olhar que trocaram foi intenso, longo, carregado. Os dias passaram. A farsa continuava. Mas Beatriz começou a se sentir cansada. O corpo mais frágil, a respiração curta, pequenas tonturas que ela escondia. Eduardo percebeu antes mesmo que ela dissesse algo. Você está pálida, comentou uma noite. Vem comigo. Não precisa. Precisa, sim. A forma como ele segurou sua mão não era de um médico, era de alguém que se importava. No hospital, tudo era silencioso, branco, controlado. Eduardo caminhava ao lado dela com a autoridade de quem mandava ali, mas os olhos denunciavam preocupação. Você não vai pagar nada, ele disse firme quando ela tentou argumentar. Eu faço questão. Eduardo. Beatriz, ele interrompeu com suavidade. Confie em mim. Durante os exames, ele permaneceu ao seu lado. Tocava seu braço quando ela se assustava, falava baixo, tranquilo. E ela percebeu. Nunca tinha sido cuidada assim. O diagnóstico não era grave, mas exigia tratamento, repouso, atenção.
Beatriz chorou em silêncio. Eduardo segurou seu rosto com cuidado, os polegares afastando as lágrimas. Eu estou aqui, disse. Não vou sair. O coração dela disparou. Naquele instante, Beatriz soube. Estava se apaixonando. E Eduardo já não sabia onde terminava a mentira e começava a verdade. Os dias passaram a ter um novo ritmo. Beatriz precisava de repouso, horários controlados, alimentação regrada. Eduardo reorganizou a própria agenda sem hesitar. Cirurgias remarcadas, reuniões delegadas, tudo para estar presente. Ela acordava com a luz suave entrando pelas janelas e quase sempre encontrava Eduardo por perto, lendo relatórios, falando baixo ao telefone ou apenas observando-a dormir por alguns segundos a mais do que deveria. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, ela disse certa manhã. Eduardo fechou o notebook devagar. Eu preciso. O tom não era médico, era pessoal. Havia algo novo no ar. Os diálogos diminuíram, mas os olhares se alongaram. Um silêncio cheio de significado, onde qualquer palavra errada poderia quebrar tudo. Beatriz sentia o coração acelerar sempre que Eduardo se aproximava demais. Quando ele ajeitava a manta sobre suas pernas, quando tocava sua testa para medir a temperatura, quando seus dedos permaneciam um segundo a mais do que o necessário. O corpo dela reagia antes da razão. Eduardo também lutava. Ele percebia o som da respiração dela, o leve subir e descer do peito, o calor que emanava quando estavam próximos demais. À noite, demorava a dormir, encarando o teto, tentando se convencer de que aquilo ainda era apenas um acordo, mas já não acreditava. Ana Magalhães apareceu sem avisar. Entrou na cobertura com o olhar atento, observando cada detalhe e cada gesto entre os dois. Vejo que está confortável, comentou olhando para Beatriz. Ela está em tratamento. Eduardo respondeu antes que Beatriz dissesse qualquer coisa. Precisa de tranquilidade. Ana arqueou a sobrancelha. Desde quando você se envolve tanto? Eduardo sustentou o olhar da mãe. Desde sempre. Só não era público. Beatriz sentiu algo aquecer no peito. Defesa, escolha. Ana suspirou contrariada. Espero que saiba o que está fazendo. Quando ela foi embora, o silêncio voltou. Desculpa por isso, Beatriz disse. Eduardo se aproximou, parando à sua frente. Nunca se desculpe por existir. O olhar entre eles se prendeu. Intenso, profundo. Por um instante, Beatriz achou que ele a beijaria. Mas Eduardo recuou. Chovia forte naquela noite. O vento batia nas janelas e os trovões ecoavam distantes. Beatriz acordou assustada, o peito apertado, a respiração irregular. Eduardo estava ali em segundos. Ei, disse, sentando-se ao lado dela. Está tudo bem, é só a tempestade. Ela segurou a camisa dele com força, como se fosse a única âncora possível. Não vá embora, pediu num fio de voz. Eduardo passou a mão lentamente pelos cabelos dela, num gesto cuidadoso, íntimo demais para ser fingimento. Eu estou aqui. Beatriz apoiou o rosto no peito dele. Sentiu o coração de Eduardo bater forte, ritmado, acelerado. E percebeu, batia no mesmo ritmo que o dela. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido, lavando a cidade depois da chuva. Beatriz estava sentada no sofá quando Eduardo se aproximou. Isso está ficando difícil, ele disse sério. Ela sentiu o estômago revirar. Difícil? Como? Difícil fingir que não sinto. Ele respirou fundo. Difícil continuar chamando isso de acordo. Beatriz levantou-se devagar. Os dois ficaram frente a frente, próximos demais. Eduardo, ela sussurrou. Eu tenho medo. Eu também. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo o que ainda não tinham coragem de viver. Mas ambos sabiam. O amor já tinha chegado. Só faltava coragem para deixá-lo ficar. O silêncio entre eles parecia ter peso. Beatriz estava de frente para Eduardo, sentindo o próprio coração bater forte demais dentro do peito. O ar parecia mais quente, mais denso.
Ele levantou a mão devagar, como se pedisse permissão sem palavras, e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. O toque foi leve, respeitoso, mas suficiente para fazer o corpo dela reagir inteiro. Se eu continuar... Eduardo começou, a voz rouca. Talvez eu não consiga parar. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Então não continue, disse, mesmo desejando exatamente o contrário. Eduardo afastou a mão, deu um passo atrás, e aquilo doeu mais do que qualquer toque. Nos dias seguintes, Eduardo se manteve distante. Saía cedo, voltava tarde. Falava menos, tocava menos. Beatriz sentia a ausência como um vazio físico. O corpo parecia procurar o dele sem perceber. À noite, virava-se na cama, sentindo falta do som da respiração de Eduardo do outro lado do corredor. Quando finalmente se encontravam, os olhares ainda se buscavam, mas agora vinham carregados de contenção. Fiz algo errado? Ela perguntou uma noite. Eduardo respirou fundo. Você fez tudo certo. Eu é que estou tentando fazer o mesmo. Aline Beltrão não era mulher de desistir. Apareceu no hospital elegante, segura, caminhando pelos corredores como se já fosse dona daquele lugar. Precisamos conversar, disse a Eduardo. Não há o que conversar. Assim, ela respondeu, aproximando-se. Você está se escondendo atrás dessa história. Eduardo manteve a postura firme. Essa história tem nome. Beatriz. Aline sorriu com desprezo. Isso vai acabar. E quando acabar você vai perceber o erro. Eduardo a encarou frio. Já percebi. Só não é o que você pensa. Naquela noite, Beatriz ouviu sem querer parte da conversa. Não as palavras exatas, mas o tom. O olhar de Aline ao sair. A tensão no corpo de Eduardo quando chegou em casa. Ela esteve aqui, não esteve? Beatriz perguntou. Eduardo assentiu. Sim. E você... Ela hesitou. Ainda pensa nela? Eduardo caminhou até ela lentamente. Parou a poucos centímetros. Então, a voz saiu baixa, firme. Eu penso em você o tempo todo. O peito de Beatriz subiu e desceu rápido. Então por que se afasta? Eduardo fechou os olhos por um instante. Porque quando estou perto, eu quero coisas que não sei se posso ter. Naquela madrugada, nenhum dos dois dormiu. Beatriz levantou-se, caminhou até a varanda. O vento frio tocou sua pele, arrepiando-a. Pouco depois, sentiu a presença de Eduardo atrás dela. Não consegui dormir, ele disse. Nem eu. O silêncio se instalou novamente. Mas agora era diferente, carregado de decisão. Beatriz virou-se devagar. Eduardo, se isso acabar amanhã, eu prefiro ter vivido hoje. Ele a encarou. O olhar escuro, intenso, cheio de conflito. Então, finalmente, a puxou para perto. O beijo não foi urgente. Foi profundo, lento, quente, cheio de tudo o que eles vinham negando. Eduardo segurou o rosto dela com as duas mãos, como se tivesse medo de machucá-la. Beatriz se entregou ao toque, sentindo o corpo inteiro reagir, os sentidos despertarem. Quando se afastaram, as testas permaneceram coladas, as respirações misturadas. Isso muda tudo, ele murmurou. Eu sei, ela respondeu. E mesmo assim, eu não me arrependo. Na manhã seguinte, o mundo parecia diferente, mais nítido, mais perigoso. Eduardo preparou o café em silêncio. Beatriz observava cada gesto dele, cada movimento contido. O que somos agora? Ela perguntou. Eduardo virou-se, apoiando as mãos na bancada. Ainda não sei. Mas não somos mais mentira. Eles trocaram um sorriso tímido, vulnerável. E pela primeira vez havia esperança. No hospital, Eduardo se pegou distraído, pensando no toque, no beijo, na forma como Beatriz se encaixava perfeitamente em seus braços. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Beatriz sentada no sofá, usando um vestido simples, confortável. O cabelo solto, o olhar esperando por ele. Eduardo parou na porta, porque soube naquele instante, a partir dali, não haveria mais como voltar atrás. Eduardo fechou a porta atrás de si com cuidado, como se qualquer ruído pudesse quebrar o que pairava no ar.
Beatriz levantou-se devagar do sofá. A luz suave da sala desenhava sombras delicadas em seu rosto, e o vestido simples caía perfeitamente em seu corpo, acompanhando suas curvas sem esforço algum. Eles ficaram frente a frente. Por um instante ninguém falou. Eduardo ergueu a mão lentamente, tocando o braço dela, sentindo a pele quente sob seus dedos. O toque foi firme e respeitoso, mas carregado de intenção. "Você tem certeza?" Ele perguntou a voz baixa, carregada de preocupação genuína. Beatriz respirou fundo. "Nunca tive tanta." Ele a puxou para perto com cuidado, como se ela fosse algo precioso. O beijo veio diferente do primeiro, mais consciente, mais profundo. Os lábios se encontraram com calma, explorando sensações, aprendendo o ritmo um do outro. Quando Eduardo a conduziu até o quarto, não havia pressa, apenas certeza. O quarto estava envolto em uma penumbra acolhedora. Eduardo ajudou Beatriz a se sentar na cama, os movimentos lentos, atentos. Sentou-se ao lado dela, os joelhos se tocando. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, observando seus olhos brilharem sob a luz suave. "Eu esperei muito tempo para sentir algo assim", ele confessou. Beatriz levou a mão ao peito dele, sentindo o coração bater acelerado. "Eu também." Quando se deitaram foi com cuidado. Corpos próximos, respirações sincronizadas. Eduardo a envolveu com o braço, trazendo-a para junto de si. O calor entre eles era reconfortante, intenso, verdadeiro. Naquela noite, o amor se revelou mais no cuidado do que na urgência. Beatriz acordou primeiro. A luz da manhã entrava pelas cortinas dourada, suave. Eduardo dormia ao seu lado, o rosto relaxado, a respiração tranquila. Ela o observou por alguns segundos, sentindo o coração aquecer de um jeito novo. Quando ele abriu os olhos, encontrou o olhar dela. "Bom dia", ele disse sorrindo. "Bom dia." Eduardo tocou o rosto dela com o dorso da mão. "Fica." Beatriz assentiu. "Eu já estou ficando." Os dias seguintes foram diferentes. Agora o toque era assumido, a presença desejada, mas o mundo externo começava a pressionar. A imprensa desconfiava. Aline observava à distância. Ana Magalhães permanecia fria, atenta. "Isso não pode ficar escondido para sempre", Beatriz disse certa noite. Eduardo a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Eu sei. E quando vier à tona, eu vou escolher você." Ela fechou os olhos, sentindo o peso e o conforto daquela promessa. Em um evento público, os flashes começaram. "Doutor Eduardo, é verdade que seu casamento é recente? Quem é Beatriz de verdade?" Eduardo segurou a mão dela com firmeza. Olhou para Beatriz antes de responder. E naquele olhar ela soube. Ele estava pronto. "Ela é minha esposa", disse. "E é a melhor escolha que já fiz." O silêncio foi imediato. Beatriz sentiu os olhos marejarem, porque ali, diante de todos, a mentira finalmente tinha morrido, e o amor tinha vencido. O carro avançava pelas ruas iluminadas, mas dentro dele havia um silêncio denso. Beatriz mantinha as mãos entrelaçadas no colo. O coração ainda batia rápido demais, como se estivesse tentando acompanhar tudo o que acabara de acontecer. Eduardo dirigia com atenção, o maxilar rígido, os pensamentos em ebulição. "Você não precisava ter feito aquilo", ela disse por fim. Eduardo a olhou rapidamente. Depois voltou os olhos para a estrada. "Eu precisava sim. Pela primeira vez eu disse a verdade sem medo." Beatriz respirou fundo. "E agora?" Ele estacionou o carro, virou-se para ela e segurou suas mãos. "Agora nós enfrentamos." A ligação veio cedo na manhã seguinte. Ana Magalhães não levantou a voz. Não precisou. A frieza era mais cortante que qualquer grito. "Você se expôs desnecessariamente", disse. "A imprensa está especulando tudo." "Que especulem", Eduardo respondeu. "Eu não vou esconder quem eu amo." "Está gostando? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like.
Ative também o sininho para ser avisado toda vez que sair uma nova história de arrancar suspiros. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Essa mulher não pertence ao nosso mundo, Ana disse por fim. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo. Então talvez seja o nosso mundo que precise mudar. Quando desligou, Beatriz estava à porta do quarto, pálida. Eu ouvi, ela murmurou. Eduardo se aproximou imediatamente. Não deixe que isso te diminua, nunca. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Você é tudo o que importa. Aline tentou uma última cartada. Concedeu uma entrevista, insinuando que Beatriz era interesseira, que o relacionamento era uma farsa para limpar a imagem de Eduardo. Mas o efeito foi o oposto. Eduardo respondeu com ações, não palavras. Levou Beatriz a um evento médico internacional, apresentou-a com orgulho, caminhou ao lado dela sem soltá-la um segundo sequer. Os olhares mudaram. Aline aos poucos desapareceu das manchetes. E Beatriz começou a existir naquele mundo sem pedir permissão. O corpo de Beatriz voltou a dar sinais de fraqueza. Uma tontura, depois outra. Eduardo percebeu imediatamente. A preocupação voltou com força. Vamos ao hospital, disse, já pegando o casaco. Eu estou bem. Você nunca vai estar sozinha nisso, ele respondeu. No quarto do hospital, enquanto ela dormia, Eduardo permaneceu sentado ao lado da cama, segurando sua mão. Eu não vou te perder, sussurrou. O amor agora também era medo. Quando Beatriz acordou, encontrou Eduardo ali, com os olhos cansados e cheios de afeto. Você ficou, ela disse, a voz fraca. Eu sempre vou ficar. Ele se inclinou, tocou a testa dela com a sua. Quando tudo isso passar, eu quero que você escolha ficar comigo. De verdade, sem fingimento nenhum. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu já escolhi, respondeu. Meses depois, Beatriz estava recuperada. O sol da tarde entrava pela varanda da nova casa. Não a cobertura imponente, mas um lugar escolhido pelos dois com janelas abertas e vento constante. Beatriz observava Eduardo na cozinha, arregaçando as mangas, sorrindo ao errar uma receita simples. Quem diria, ela riu. Um bilionário perdido com uma panela. Eduardo aproximou-se, abraçando-a por trás. As melhores coisas da minha vida eu aprendi com você. Ela fechou os olhos, sentindo-se inteira. No aniversário da amiga que se casara naquele primeiro dia, Beatriz voltou ao mesmo salão. Mas agora caminhava de cabeça erguida. Não pelo vestido caro, mas pelo amor que a sustentava. Eduardo segurava sua mão. Os mesmos olhares existiam, mas não tinham mais poder algum. Numa noite tranquila, com a cidade iluminada ao fundo, Eduardo ajoelhou-se diante de Beatriz. Não havia imprensa, nem plateia. Eu comecei fingindo, ele disse, mas terminei encontrando tudo o que faltava em mim. Beatriz chorava, sorria, respirava com dificuldade. Quer se casar comigo? De verdade? Sim, ela respondeu sem hesitar. O casamento foi simples. Flores claras, vento suave, poucas pessoas. Nenhum luxo exagerado, apenas amor. Ana Magalhães assistia à cerimônia em silêncio. Quando Beatriz passou por ela, Ana segurou sua mão por um instante. Cuide dele, disse enfim. Beatriz assentiu. Nós cuidamos um do outro. Anos depois, Eduardo observava Beatriz caminhar pelo jardim, o sol brincando em seus cabelos. Tudo o que começou com uma mentira terminou em verdade. Porque o amor não escolhe status, não escolhe aparência, não escolhe aprovação. Ele simplesmente fica. O tempo passou diferente para eles. Não correu, se amadureceu. Eduardo aprendeu a desacelerar. Já não vivia em função de agendas impossíveis ou expectativas alheias. Beatriz trouxe silêncio, verdade e presença para a vida dele. E Beatriz floresceu. Não porque agora tinha dinheiro, mas porque tinha segurança emocional. Ela passou a ocupar espaços sem pedir licença, a falar sem baixar os olhos, a existir inteira.
Certa tarde, sentados no jardim, o vento leve balançando as folhas, Eduardo observava Beatriz em silêncio. — O que foi? Ela perguntou, sorrindo. — Estou tentando lembrar como eu vivia antes de você, respondeu. E não consigo. Ela segurou a mão dele, porque aquela vida não era completa. O escândalo do passado ainda era lembrado de vez em quando. Alguns jornais tentavam resgatar histórias antigas, insinuar interesses, questionar a origem de Beatriz. Dessa vez, porém, Eduardo não respondeu com entrevistas. Ele respondeu com constância, com presença, com amor visível nos gestos pequenos. O jeito como esperava Beatriz terminar de falar, como ajeitava o casaco dela quando ventava, como segurava sua mão em público sem soltar. As críticas foram cansando. O amor não. Ana Magalhães levou mais tempo. Mas o tempo também trabalha onde o orgulho resiste. Ela passou a observar Beatriz em silêncio, cuidando de Eduardo quando ele adoecia, respeitando limites, jamais usando o sobrenome Magalhães como escudo. Até que, numa manhã comum, Ana entrou na cozinha e encontrou Beatriz preparando café. — Eduardo sempre foi difícil, disse Ana sem rodeios. Você o tornou mais humano. Beatriz respirou fundo. Ele sempre foi. Só precisava ser visto. Ana assentiu em silêncio. Naquele dia algo foi finalmente curado. No aniversário de 5 anos do casamento, Eduardo surpreendeu Beatriz. Levou-a até o mesmo salão do primeiro casamento, agora vazio, silencioso. — Por que aqui? Ela perguntou. Eduardo caminhou até o centro do salão. — Porque foi aqui que você foi humilhada. E foi aqui que eu te vi. Ele segurou as mãos dela. — Quero que este lugar guarde outra memória. Uma que apague a antiga. Beatriz sentiu os olhos marejarem. Eles dançaram sozinhos, sob os lustres apagados, apenas com a luz que entrava pelas janelas. E aquela dor antiga perdeu força. Beatriz decidiu estudar, não para provar nada a ninguém, mas porque queria. Com o apoio de Eduardo, ingressou na faculdade, criou projetos sociais ligados à saúde, ajudando mulheres que, como ela, haviam sido invisibilizadas. Eduardo a observava com orgulho silencioso. — Você mudou o mundo de muita gente, disse ele certa noite. Beatriz sorriu. — Você mudou o meu primeiro. O choro ecoou pela casa numa madrugada tranquila. Eduardo acordou assustado, mas Beatriz já sorria com lágrimas nos olhos. — Chegou a nossa vez, ela disse. Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos, emocionado. — Eu prometo amar vocês todos os dias da minha vida. Naquele instante ele entendeu. O amor verdadeiro não substitui, ele amplia. Anos depois, uma revista tentou resumir a história. O bilionário que se casou com uma desconhecida. Mas quem os via juntos sabia. Não havia ali poder ou interesse. Havia parceria, respeito e um amor construído todos os dias, longe dos holofotes, numa tarde qualquer. Sentados na varanda, o sol se pondo devagar, Beatriz apoiou a cabeça no ombro de Eduardo. — Se você pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Ela perguntou. Eduardo pensou por alguns segundos. — Mudaria o medo. Ele sorriu. — Mas manteria você. Ela fechou os olhos, respirando fundo. O silêncio entre eles era confortável, pleno. Eduardo segurou a mão de Beatriz e disse, com a voz firme e tranquila: — O amor não me encontrou quando eu tinha tudo. Ele me encontrou quando eu estava vazio. Beatriz apertou sua mão e me encontrou quando eu achava que não merecia. Eles se olharam e sorriram, porque algumas histórias começam com humilhação, outras com mentira. Mas as que importam de verdade
terminam quando duas pessoas decidem ficar. Ficar quando é difícil. Ficar quando o mundo julga. Ficar quando amar exige coragem. E ali, naquele amor construído sem pressa, Beatriz e Eduardo provaram que o que nasce verdadeiro sobrevive a tudo. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima história.